Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 10, 11 e 12. Nós vamos ler esses 3 versículos, depois nós vamos ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. O verso vai ser o de 24. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 10, 11 e 12, nós vamos ler. Amém? Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24, a parte B do versículo. Primeira carta das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, o verso 24, a partir do ponto e vírgula aqui, que diz o seguinte: E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Amém, irmãos? Eu queria que você olhasse para 3 pessoas e batesse na mão dela e falasse assim: aonde a arca for, eu irei. Não, irmão, não. É assim, irmão, vou ensinar para vocês. Aonde a arca for, eu irei. É com sangue nos olhos, diz valendo. Aonde a arca for, eu irei. Aonde a arca for, eu irei. Diz valendo, com voz de vivo. Oremos ao Senhor. Nós estamos debaixo de uma direção que vem do alto. Espírito da glória, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós não vivemos por vista, Senhor, nós vivemos por fé. E nessa hora, ó Espírito, nós temos aqui, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, não esperando, Senhor, em uma casa, Senhor, física, mas uma casa espiritual, Senhor Deus, que vai descer sobre nós nessa noite, ó Pai. Senhor, venha sobre nós, Espírito da glória. Senhor Deus, nós estamos debaixo dessa nuvem, ó Pai, e por isso nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque aonde Tu fores, ó Deus, nós iremos. Nós não queremos ficar, Senhor Deus, parados na última experiência que tivemos, Senhor. Nós queremos, Senhor, avançar de fé em fé, de glória em glória. Essa igreja está avançando, Senhor, e nós decidimos, Senhor, que a glória da última casa, Senhor, será maior do que a primeira, Senhor. Vem, Espírito da glória, e fale conosco nessa noite, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e você pode se assentar glorificando ao nosso Deus, exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu queria pedir que você prestasse muita atenção. Não perde nada. Foca aqui
Nós temos algum minuto, eu preciso ser breve, mas nós temos muita informação nessa noite. E eu preciso que você não perca, não saia, fica ligado. Quem está me ouvindo diz amém. Irmãos, há alguns anos analisando a Bíblia, estudando teologia, escola bíblica, EBD, nós entendemos que às vezes nós nos deparamos com textos complicados, com textos que são difíceis até de pregar. Por que isso acontece? Porque às vezes nós romantizamos textos que na verdade são difíceis de ser compreendidos e pregados por conta da situação que ele carrega. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Então, esse texto que nós lemos é um texto complicado, e eu explico por quê. Porque às vezes a gente romantiza e quer dizer, que coisa linda. Que coisa linda, Obed-Edom decidiu ficar com a arca. Ele decidiu levar a arca de Deus para casa. Que coisa linda. A arca era o símbolo. A arca era o quê? O símbolo. Era uma caixa de 1 em 11 de comprimento, 67 de largura, 67 de altura. Havia dentro da arca 3 elementos. Você sabe qual é, né? Não sabe? Vou te falar qual que é. Os irmãos, fica ligado aqui, ó. Quais são os 3 elementos que havia na arca? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Esses 3 elementos, eles simbolizavam a presença de Deus. Eles simbolizavam o trono de Deus, o governo de Deus. Só que acontece algo, e você precisa entender que essa decisão que Obed-Edom toma não foi com base em um resultado positivo. Essa decisão foi tomada, não foi por causa que aconteceu uma resposta de um milagre. Não foi. Essa decisão que ele tomou não foi porque as portas se abriram. Essa decisão que ele tomou não foi porque aconteceu uma bênção, aconteceu uma promessa. Não foi. Pelo contrário, ele acabou de vivenciar. O que tinha acabado de acontecer era uma tragédia. O que tinha acabado de acontecer era uma tragédia. E o texto de hoje apresenta uma pessoa que decidiu. Uma pessoa que resolveu dar uma resposta de fé, de confiança, mesmo depois de uma tragédia. E depois de algo terrível, complicado, conflituoso, que mesmo assim alguém decide abrir as portas para a presença de Deus, para a arca de Deus, na incerteza de uma nuvem escura, na tragédia, quando todo mundo diria: você tem certeza que você vai fazer isso? Olha o que acabou de acontecer. Qualquer um pode confiar em Deus depois de um milagre. Qualquer um pode confiar em Deus depois de um milagre. Qualquer um pode confiar em Deus depois de uma porta aberta. Qualquer um pode confiar em Deus depois de uma notícia boa. Qualquer um pode confiar em Deus depois de um cumprimento de promessa. Mas só gente decidida, só gente de fé é capaz de olhar para a tragédia e dizer: isso não muda a minha convicção que eu tenho. Isso não muda a minha convicção que eu tenho. Eu ainda confio no Deus Todo-Poderoso. Eu ainda acredito nesse Deus.
mesmo numa situação de tragédia. E esta é a beleza desse texto. Essa confiança, essa atitude de fé, que é capaz de transformar tragédia em oportunidade. Porque no meio da tragédia, alguém conseguiu ver uma oportunidade que ninguém via. Ele se agarra nela. Ele se agarra nessa oportunidade. E quando ele se agarra, Deus faz acontecer. Quando você decide, quando você é uma resposta de fé, Deus faz acontecer. O texto carrega um tempo de distância, de silêncio, que precisa ser rompido. E o grande problema é que às vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de quê, irmãos? Relacionamento, pronto. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E qual é o problema disso? É que às vezes, na tentativa de fugir do relacionamento, nós nos apegamos a situações que eram boas. Quando você tenta fugir do relacionamento, você quer se apegar a coisas que eram boas, mas se vão tornando, sabe o que? Amuletos. Deixa de ser uma situação que era boa e passa a ser amuleto. A arca do Senhor era o símbolo da presença de Deus, o símbolo do seu trono, do seu relacionamento com o seu povo. E ela estava se tornando um amuleto. E qual era o problema de quando um símbolo se torna amuleto? É que se vai esquecendo da obediência, do relacionamento. E o que isso quer dizer? Que quando se torna amuleto, eu só acesso aquilo quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de apoio, quando eu preciso de um milagre. E isso é amuleto, não é mais relacionamento. O problema é que começamos a transformar coisas maravilhosas em amuletos. E escute isso aqui, Deus vai ter que permitir que essas coisas, por um momento, parem de funcionar. Para quê? Para ter o nosso coração de volta. Ei, hoje é dia de você retornar com o seu coração de volta para Deus. Hoje é dia de você trazer de volta o seu coração para Deus. É muito perigoso quando oração, jejum, devocional, culto se tornam amuleto. Ou seja, eu faço para que aconteça. Lógico que a gente vem no culto para que algo aconteça também, mas não é só por isso. Eu venho, eu faço porque eu amo. É porque eu o amo. Poder estar com Deus, viver com Ele e Ele em mim, e acreditar no caráter de Deus acima de todas as coisas, faz com que eu faça independentemente do resultado que vier. Independente do resultado, eu faço. Eu oro, eu faço meu devocional, eu faço meu jejum. Não para obter alguma coisa, porque eu amo. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus vai tendo que permitir algumas situações acontecerem, para que aquilo que estávamos apoiado saia de cena. E a gente pare de se apoiar em amuleto e volte a confiar no único que pode fazer todas as coisas. E às vezes a gente se pega, eu não posso perder.
esse salário. Eu não posso perder essa geografia. Eu não posso perder esse ponto. Eu não posso perder esse contato. Às vezes você valoriza mais esse contato, essa influência. Às vezes você valoriza mais isso. Eu não posso perder, mas hoje Deus manda eu te dizer: a única coisa que você não pode perder, você não pode perder Ele. Deus manda eu te dizer, você não pode me perder. A única coisa que você não pode perder é o Senhor na sua vida. Porque quando você perde qualquer outra dessas coisas, nós cremos num Deus que Ele chama à existência algo que não existe e te devolve, e te dá de volta. Porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos apegados às coisas materiais dessa terra. Nós nos apegamos a Ele. Por essa razão, infelizmente, uma tragédia acontece. Deus permite que a arca seja levada da casa de Israel e vá para a casa de um homem chamado Abinadab. Irmãos, fica ligado aqui comigo, presta atenção. É bastante informação, mas você não pode perder. Essa casa vai para a casa de quem? Abinadab. A arca vai para a casa de Abinadab. Assim que Israel perde a arca da aliança, essa arca que era o símbolo da presença de Deus, Deus permite que ela saia de cena. Porque quando Deus permite que essas situações em que as coisas que nós estávamos acostumados saiam do lugar, é porque Ele tem algo para realizar. E Ele tem algo para realizar nessa noite. O que Ele quer fazer? Ele quer colocar o seu coração no lugar certo de novo. Você precisa confiar, colocar o seu coração no lugar certo de novo. Você precisa confiar nele de novo. Você precisa crer nele. Hoje é dia de decisão. E você precisa decidir isso na sua vida. A arca fica lá por 20 anos, na casa de Abinadab, até que um menino amadureça. Que menino era esse? Vou tomar água enquanto você responde. Que menino era esse? Era Samuel. Quando a arca é arrancada do templo do Senhor, tem um garotinho que está preparando para ser a voz em um tempo de corrupção. E esse menino se chama Samuel. Ele é resultado de oração. Deus está amadurecendo esse menino. Porque quando Deus arranca amuletos, Ele levanta uma voz profética. Quando Deus arranca amuletos, Ele levanta uma voz profética. Deus precisa levantar uma voz profética para amadurecer o povo. Esse menino não está só sendo amadurecido, ele está sendo atualizado, porque a sua mãe faz de ano em ano, constrói para ele uma roupa nova. Nós precisamos entender, a essência da igreja não muda. A essência não muda. A essência do ministério não muda. Os princípios imutáveis, a palavra imutável não muda. Ela permanece para sempre. Mas Deus está moldando. Deus está moldando roupagens novas nessa noite. Você tem que deixar Deus te atualizar. Estou dizendo que algumas vezes nós estamos reclamando que coisas novas não acontecem. E Deus está dizendo, é porque você ainda está com a roupa do ano passado. Eu preciso que você atualize a roupa desse ano.
Existem roupagens que foram boas para uma época, foram boas para uma estação, mas Deus manda eu te dizer: eu estou atualizando a sua estrutura, eu estou te empurrando para um tempo de crescimento. Hoje é um tempo de crescimento. Deus tem um tempo de crescimento para a nossa vida. Que crescimento é esse, irmão? Crescimento de número de pessoas em banco? Não! A gente quer isso? Queremos. Nós amamos almas. Queremos ver esse lugar cheio de almas arrependidas, repletas, cheias do Espírito Santo. Nós queremos, mas não é só isso. Ei, nós precisamos crescer espiritualmente para receber essas pessoas. E hoje Deus tem isso para as nossas vidas. É uma roupagem nova. E Deus fala na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas velhas já se passaram, tudo velho já passou. Chega, muda, algo novo. Esse garoto faz 30 anos. Samuel faz 30 anos. Ele se torna sacerdote. Aí eu pensei, assim que ele se tornar sacerdote, ele vai trazer a arca de volta. Mas ele não fez. Ele não trouxe a arca. Por quê? Porque Deus não vai trazer de volta algo que você ainda não tem maturidade para lidar. Deus não vai trazer algo de volta que você ainda não tem maturidade para lidar. É um tempo de crescimento, de algo novo. Chega de mimimi. Parece um gato gago. Já viu o gato gago? Nunca vi, mas é mi. É muito mimimi, irmão. Chega. É um tempo novo. Chega de gato gago. Ai, falou assim comigo, passou por mim, não me cumprimentou. É um tempo de crescimento. Roupagem velha ficou para trás. É uma roupagem nova. Aquilo que serviu para a estação passada, hoje nós vamos, a partir de hoje, nós vamos viver uma estação nova. Algo novo de Deus para as nossas vidas. Samuel não traz a arca, mas o Senhor diz a Samuel: Samuel, eu tenho uma mensagem para o coração do povo. Deus fala para Samuel: Samuel, eu tenho uma mensagem para o coração do povo. Nos dias atuais, o que nós vemos, irmãos? Que mensagens que são pregadas aí, que massageiam o ego, que passam a mão na cabeça de pecado, só porque a pessoa tem dinheiro. Aqui não, aqui é palavra, aqui é confronto, aqui é Bíblia. Está errado, está errado. A Bíblia não muda. Ela não muda. Não vai mudar para atender ego de homem. Mas Deus levanta Samuel para que traga uma mensagem que atinja o coração. Deus é cardiologista. Deus quer o seu coração. Deus é cardiologista por acaso? Não. Mas pode ser também, porque Ele é o médico dos médicos. Às vezes Ele está precisando de uma ponte safena, Ele vai lá e nem precisa de ponte safena. Ele curou. Esse é o Deus que nós cremos. Mas porque a Bíblia fala assim: você não quer dar o seu coração? Dá o seu tesouro então. Dá o seu tesouro. Hoje é dia de dar tudo para Ele. Porque a Bíblia fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então hoje entrega tudo nas mãos do Senhor. Hoje é dia de entregar tudo nas mãos do Senhor.
passa a entregar tudo nas mãos do Senhor. Deus quer o coração, porque quando Ele muda o coração, Ele muda a sua casa. Quando Ele muda o coração, Ele muda a sua família. Quando Ele muda o coração, Ele muda a sua vida financeira. Ei, o seu coração não é do diabo. O seu coração não é do dinheiro. O seu coração não é do pecado. O teu coração é de um Deus Todo-Poderoso. Samuel prega e fala: arranque os ídolos de vocês. Não haverá arca de volta até que o coração de vocês estejam de volta a Deus. Há uma oferta que Samuel exige. E que oferta é essa? Todo Israel pega água. Todo Israel pega água e derrama sobre o altar. Todo Israel pega água e derrama sobre o altar. Se eu derramo sobre o copo, eu posso pegar e voltar de volta na jarra. Mas era para derramar sobre o altar. Hoje é dia de você derramar sobre o altar. Não tem mais como voltar. Se eu derramo aqui sobre o púlpito, essa água não volta mais. Se eu derramo sobre o chão, não volta mais, não tem mais como juntar. Então Deus está pedindo: chega de ofertas reversíveis. Chega de entregar na mão de Deus. Daqui a pouco você toma de volta da mão de Deus e fala que o problema é seu. Hoje Deus está pedindo: ei, me entrega por completo, derrama toda a água por completo, entrega na mão dele. Chega de derramar ofertas reversíveis. Chega de tomar decisão. Ai, agora eu vou, amanhã já não vai mais. Hoje pode contar comigo, pastor. Chega amanhã, nem aparece na igreja, não dá sinal de vida. Chega de decisões reversíveis. Hoje Deus está pedindo para você derramar tudo. Se derramar como água. Ei, hoje é dia. Deus está à procura de alguém que vai se entregar como água, que vai se jogar como água. Não tem mais como trazer de volta. Você vai dizer: Senhor, a minha casa é tua, a minha família é tua, a minha vida é tua. Eu não quero de volta. É sua, Senhor. É sua, Senhor. Eu não quero de volta. Estou entregando tudo nas tuas mãos. Hoje é dia de entregar tudo nas mãos do Senhor. Deus está à procura de alguém que viva o Salmo 37. Confia no Senhor, entrega o teu caminho e tudo Ele fará. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia! Só quem é água derramada deu o maior brado de glória ao nosso Deus. Só quem é água derramada deu o maior brado de glória. Exalte o nome dele. Aleluia! Nós somos uma igreja que, igual o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo, sigo adiante para o alvo da minha soberana vocação. É momento de seguir em frente. Chega, irmão. Samuel fica velho. Quem está comigo diz amém. Samuel fica velho. Israel teve o seu primeiro rei, Saul. Aí eu pensei: Saul vai trazer a arca. Saul não traz a arca. Saul só via a arca
como uma utilidade pública. A única vez que Saul se lembrou da arca, sabe quando foi? Quando ele estava em guerra. Você conhece gente assim, irmão? Conhece gente assim? Só aparece aqui amanhã, quando a água está aqui, ó, ficando na pontinha do pé para respirar. Aí aparece aqui amanhã. Saul, quando estava em guerra, falou: traz a arca. Aí quando estavam trazendo a arca, falou: Deus já deu a vitória. Não, pode deixar lá, não precisa trazer não precisa trazer a arca, deixa lá. O que me espanta, como é que é possível saber onde está, mas mesmo assim não querer ir até ela? O que mais me espanta é que Saul sabia onde estava, mas mesmo assim não queria ir até ela. Não é uma questão de acesso, porque o acesso tem. Não é uma questão de acesso, acesso você tem, mas é uma questão de disposição. Está disposto? Está disposto a vir? Está disposto a enfrentar? Está disposto a tomar uma decisão? Está disposto? Não é uma questão de acesso não, porque você sabe aonde fica o quarto da oração, não sabe? Você sabe aonde fica a sua Bíblia. Você sabe como é que se faz o jejum. Você sabe o que acontece no culto. Você sabe o que acontece no culto de sexta-feira, no culto da oração. Você sabe. Mas o que acontece? Não é uma questão de acesso, não é uma questão de geografia, é uma falta de disposição. Porque apenas a gente não está com problema. Posso liberar uma palavra, irmãos? Profética. Uma palavra profética. Quem tem mão para levantar é para receber. Faz alguma coisa. Nós não seremos uma geração que só busca a Deus quando estiver com problema. Nós não seremos uma geração que só o buscamos porque queremos resolver algo. Nós seremos uma geração que o buscamos a Ele porque o amamos. Não seremos uma geração, nós seremos uma geração que fará a oração de Davi. Aquela oração que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque você está na igreja todo dia? Porque eu amo ao Senhor, porque eu não posso ficar sem a presença, porque eu preciso da sua palavra para me sustentar. Não pode ser outra coisa, outro motivo. Entenda, o problema não é acesso, é a disposição. Ou você tem, ou você não tem. Irmãos, eu preciso falar algo. E o problema de ignorar o relacionamento com Deus e de viver apenas de uma maneira utilitarista, igual Saul vivia, é que há um versículo que me incomoda, e nós precisamos entender esse versículo. O texto é tão poderoso, ele diz assim: ensina a criança. O que ele fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. Na maioria das vezes eu vejo as pessoas citando isso e falando: olha aqui, estou falando com meu filho, estou te ensinando, olha o caminho. Essa não é uma conotação verbal. A Bíblia não está falando de uma conotação verbal. A Bíblia está falando de uma conotação comportamental. Não fala para o seu filho. Seu filho não vai na igreja porque você está mandando. Ele só vai se você realmente ama estar na igreja. Vai orar. Não adianta falar para o seu filho orar.
se ele nunca te viu orando. Não adianta falar para o seu filho, ama a palavra, se ele nunca te viu lendo a palavra. Não é uma questão verbal, é uma questão comportamental. Você precisa ser exemplo para que ele seja seguido. Estou dizendo tudo isso porque Saul gera uma filha traumatizada por causa do comportamento do pai. Nós transmitimos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. E quando reclamamos do comportamento de pessoas que estão conosco, pode ser que estamos reclamando de coisas que nós mesmos fazemos. E às vezes, sem perceber. A filha de Saul, Mical, era uma jovem que tinha esse problema, traumatizada pelo pai, porque o pai só se preocupava com a posição dele. E a vida dessa menina, toda vez que você vai ler sobre Mical, ela está numa janela. Toda vez que a Bíblia apresenta Mical, ela está numa janela. Ela tem sonhos, mas não consegue vivê-los, porque está numa janela. Ela tem projetos, mas não consegue romper, porque está numa janela. A vida passa diante dela, porque ela está numa janela. Hoje Deus está te chamando. Hoje é tempo de sair da janela. Ei, chega! Hoje é dia de romper na sua vida. Saia da janela. Chega de olhar a vida dos outros. Eu poderia ser. Eu queria ser. Ei, hoje é dia de romper isso e falar: eu vou ser, eu vou romper, eu vou acontecer, porque Deus, se Deus deu uma palavra, se Deus tem uma promessa para a sua vida, só quem tem promessa levanta a mão nessa hora, só quem tem promessa. Ei, se você tem uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Ei, creia, saia da janela. Não há mais tempo para viver na janela, vendo a vida acontecer, vendo a vida dos outros passar. Viva a sua promessa que Deus tem para ti. Até quando você vai ser essa pessoa ressentida, amargurada? Está na hora de mudar, sair da janela, é hora. Hoje o ressentimento acaba. Hoje a espera acaba. Está na hora de sair da janela. Não dá mais para perder tempo. É sério que você vai repetir comportamentos dos seus pais? É sério isso? Que você vai repetir os comportamentos do passado que lhe causam ressentimentos? É sério que você vai viver isso? A essa altura, Mical era para estar dizendo: eu sei que eu tenho traumas, eu sei que meu pai nunca amou essa presença, mas o meu marido está lá dançando com a arca, e eu também vou lá, porque eu amo também essa presença. Hoje é dia de sair da janela, hoje é dia de sair da janela, atravessar, romper, chega. Hoje é dia de viver o novo de Deus para a sua vida. Saul ignorou, Mical viveu a sua vida pela janela. Mas tem alguém que quando decidiu agir, tem alguém que quando decidiu agir, e o nome dele é Davi, ele está rompendo uma distância, ele está rompendo um silêncio que havia em Israel. Ele está rompendo. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Não de Obed-edom, na casa de Abinadab, 20 anos. Só que não foi só 20 anos. 20 anos até Samuel amadurecer. Samuel é juiz, fica juiz. Vem Saul, reina, 40 anos, quase 100 anos, a arca longe. Está ali do lado, mas não vai buscar. Quase 100 anos.
Mas chegou alguém decidido, chegou alguém posicionado. E hoje é dia de reverter toda essa situação. Hoje é dia de buscar a presença de Deus, como nunca antes eu havia buscado. Hoje Deus está levantando homens e mulheres para interromper um silêncio e passarem a ser resposta de Deus para alguém. Hoje Deus está levantando homens e mulheres para que você seja a resposta. Você vai ser a resposta. Você é a resposta que Deus precisa levantar para que Ele use na sua vida. Chegou a hora da igreja sair dos portões, sair da igreja, sair do muro. Se preparem. Vocês vão levar a arca de Deus às suas casas, às suas famílias, a outros bairros. Vocês vão levar, vão interromper esse silêncio. Vão interromper esse silêncio na sua casa, na sua família. Acabou essa distância. Deus vai te usar. Chegou o dia de Deus te usar, irmão. Se coloque na posição. Decida hoje, sem volta, sem retrocesso. Eu não sei você, irmão, eu não sei você, mas hoje eu vim liberar. É tempo de decisão. A nossa decisão não dá mais para viver sem a presença dEle. Sem a presença dEle, a gente não fica. O fato de Deus ter dado coisas tecnológicas importantes e estruturais, Ele não vai abrir mão de coisas que Ele mesmo ordenou. Entenda isso. E agora eu entro na mensagem. Meu Deus, sempre quis falar isso. Depois de não sei quanto tempo. Agora eu entro na mensagem. Irmãos, quem está aqui comigo? Fica ligado. Davi pega um carro de bois. Resultado de uma estrutura tecnológica significativa. Era ruim trazer arca em carros de bois novos. Não era bom. Era bom, mas não era o que Deus queria. Não é da forma que o homem quer, mas é da forma que Deus quer. Porque certas coisas não mudam. Deus pode dar coisas tecnológicas? Pode, vai dar. Mas certas coisas não mudam. Certas coisas precisam ainda ser trazidas nos ombros. Não há como mudar. Certas coisas não vão mudar. Certas coisas ainda precisam ser trazidas ao joelho. Precisa ser buscada ao joelho. Não vai mudar. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Você está aqui, sabe por quê? Um dia a sua mãe se ajoelhou lá na beira da sua cama por você. Às vezes até hoje você nem está na casa dela, mas ela está lá onde você dormia, na beira da sua cama, de noite, de madrugada, orando pela sua vida. Seu pai, seu sogro, sua sogra, tem alguém de joelho por você. Ainda tem alguém de joelho. Isso não muda. Isso não muda. Isso não muda. Estamos resgatando. Deus hoje está resgatando aquilo que um dia Ele já nos deu. Davi coloca a arca no carro. Só que o que acontece? A Bíblia diz que os bois tropeçaram. Aí o que acontece? Alguém vai dar uma mãozinha. Vou dar uma mãozinha para Deus. Deus precisa de mãozinha, irmão. Vou dar uma mãozinha. Não vou deixar a arca cair. O que acontece? Morre na hora fulminado. Uzá morre na hora fulminado. Às vezes os bois tropeçam. Mas ouça, sem romantizar. Sem romantizar. A arca quer cair. Alguém segurou. E é dentro desse contexto, dessa situação. E ele é fulminado. Digamos que você
acabou de presenciar isso tudo. Você presenciou a arca sendo carregada nos bois, com os carros novos. A arca, os bois tropeçam, começam a cair. Um bota a mão, morre. Você pega essa arca, leva para sua casa? Sem romantizar. Você pega? Leva para sua casa? Nem pensar, irmão. Quero nem ver. Eu não quero nem ver. Mas acabou de matar o cara, para não deixar cair no chão. Morreu. Mas é nessa hora, é na hora da tragédia que alguém se levanta. É nessa hora que alguém decidido, que alguém cheio de fé se movimenta e aceita a arca do Senhor na sua casa. Não, pode trazer para a minha casa. Pode trazer para a minha casa. E essa é a beleza desse texto. Há um homem, Obed-edom, que não tem nenhuma referência de arca. Ele não tem referência. A arca está perdida. Ninguém vai buscá-la. Quando resolvem buscar, acontece uma tragédia. Mas deixa a arca lá em casa. Ele prefere correr o risco do que deixar a arca distante por mais 80 anos, por mais 100 anos. Ele prefere correr o risco. Você não pode viver nada extraordinário, irmão, se você não aceitar correr o risco. Hoje é o dia que Deus está te chamando para correr o risco. Hoje é dia de correr risco. Eu prefiro morrer abrindo a oportunidade para Deus entrar e depois eu me arrepender de não ter vivido isso. Mas Ele está dizendo: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz tudo diferente, muda por completo, transforma, mexe essa situação. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Obed-edom não sabia, mas quando ele abriu a porta da sua casa para a arca, diz a palavra, Deus ia fazer daquela atitude, daquela tragédia, Deus ia fazer daquela tragédia um testemunho. Deus fez daquela tragédia um testemunho. Deus disse: já que você confiou em mim, se prepara, Obed-edom, para os 3 meses de maior colheita na tua vida. Se prepara, Obed-edom, está chegando um tempo de Deus, em que Deus vai derramar sobre essa... Ei, eu estou tendo autoridade do Espírito Santo para falar isso. Eu nunca falei isso, eu não brinco com essas coisas. Mas Deus está me dando autoridade para que esses 3 meses, abril, maio, junho, vai ser os 3 meses de maior colheita na sua vida. Vai ser os 3 meses de maior colheita na sua vida. Decida hoje pelo Senhor. O Senhor manda dizer: você confiou. Você confiou no tempo de caos. Ninguém quis, mas você quis. Ninguém aceitou, você aceitou. Ninguém abriu a porta, você abriu a porta. Ninguém orou, você orou. Ninguém jejuou, você jejuou. Já que você decidiu me escolher, se prepara. Se prepara. A tua casa, a tua família vai virar notícia. A tua casa, a tua família vai virar notícia. A família de Obed-edom, a casa dele se tornou notícia. Até o rei Davi se surpreendeu. Até o rei se surpreendeu. Pessoas vão ver e falar: meu Deus, olha o que aconteceu. Não tem explicação. Não foi sorte, não, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Por isso que nós dissemos no início, quero chamar o grupo de louvor para fingir que está acabando. Aonde a arca for, eu irei. Aonde a arca for, eu irei. 3 meses,
Deus abençoou a casa de Obed-edom, de tal forma que o rei se surpreende. Mas o problema nunca foi Deus. O problema nunca foi Deus. Sempre foi a nossa falta de obediência. Sempre foi. Em apenas 3 meses, Deus tomou a casa de Obed-edom. O rei Davi foi lá buscar a arca. Imagina você. Você pega uma empresa quebrada. Quebrada. Eu te dou uma empresa quebrada. Toma aqui, irmão. Aí você vive 3 meses nessa empresa. Tem um faturamento extraordinário. A empresa bomba. 3 meses depois eu apareço lá e falo: dá de volta. O que você fala para mim? O que você fala para mim, irmão? Seja sincero. Eu sei que você ia falar. Eu sei que você ia falar. Perceba, Obed-edom poderia bater o pé. Poderia bater o pé e falar: ninguém quis. E agora? Vocês querem? Só porque deu certo? Mas aqui é o ponto que me pega. Aqui é o ponto que me pega. Se a primeira atitude de Obed-edom foi abrir a porta da sua casa, a segunda atitude dele foi deixar a casa dele e ir aonde a arca fosse. Ele deixa a casa dele e vai aonde a arca está. Eu posso qualquer coisa, mas não posso ficar sem essa presença. Não dá para ficar sem essa presença. Ou você fica ressentido pelo que Deus quer fazer, ou você aceita a agenda de Deus na sua vida. Vai na direção do seu propósito. Ou você fica ressentido, ou deixa Deus agir. A Bíblia diz que Davi levou a arca, e a arca vai ficar em tenda, e precisa de porteiro, precisa de turnos de adoração. Sabe quem vai ser porteiro da arca? Nós lemos aqui, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24. Parte B. Quem foi porteiro da arca do Senhor? Obed-edom. Obed-edom vira porteiro da arca. Eu deixo a minha casa, mas eu vou aonde a arca estiver. Deus está à procura de pessoas que estejam desprendidas. Desprendidas, irmãos, sem agarrar nada. Deus vai te abençoar como nunca te abençoou, mas não pode ser algo maior que a presença dEle. A Bíblia diz que Obed-edom foi porteiro, e a família dele, 62 homens, se tornaram porteiros da arca do Senhor. Você sabe o que é isso? Obed-edom foi porteiro. O filho de Obed-edom foi porteiro. O filho do filho foi porteiro. O filho do filho do filho foi porteiro. O filho do filho do filho do filho do filho também foi porteiro. Sabe o que Deus está querendo te dizer? Ei, toda a sua geração, toda a sua semente, toda a sua casa vai servir ao Senhor. Vai servir ao Senhor. Ei, Obed-edom, essa bênção não é só para você, é para sua casa, é para os seus filhos, é para o filho do seu filho, é para o filho do seu filho do seu filho. É uma bênção geracional. Deus tem para as nossas vidas essa bênção geracional.